bem, pessoal, vamos ao que interessa. Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da dinâmica. Só que agora a dinâmica ela vai ser a dinâmica impulsiva. Tem dois tipos de grandezas, que são grandezas vetoriais, que nós não podemos deixar de fazer um comentário bem minucioso. Uma delas é a chamada grandeza impulso ou impulsivo de uma força. Essa força que nós vamos valorizar agora vai ser uma força chamada de força constante. Mais ou menos a mesma ideia do trabalho. Lembra que o trabalho, para a gente usar o FED ou o FED-COSSA, somente se a força era constante. Pois agora, aproveitando a deixa, nós vamos também aplicar impulso, força vezes intervalo de tempo, maceteando aqui para vocês, fazendo sempre um bizu. O impulso é forte, tá? O impulso é forte, correto? Ok? Então eu só posso aplicar impulso é forte, correto? Quando eu tenho uma força constante. Mas o que é impulso? O impulso, gente, é uma grandeza vetorial que relaciona dois números, ou duas grandezas, melhor dizendo. Um vetor e vetor em módulo e a variação de tempo. O impulso sempre vai depender da força e o impulso sempre vai depender desse intervalo de tempo. É a força que vai agir, certo, num determinado intervalo de tempo, provocando uma mudança na velocidade do sistema. Nesse caso aqui, ó, que nós temos um cortador de grama, coisa bem simples para vocês entenderem. Essa força agindo num determinado intervalo de tempo e essa força sendo constante, vai gerar um impulso, um vetor impulso, que vai depender tanto da força quanto o intervalo de tempo. Nota, então se vocês observarem bem, o impulso é uma grandeza temporal, porque depende do tempo. Só que, por favor, não diz que o impulso é força vezes tempo. O impulso não é Ft, o impulso é F delta t. Sempre tem que ter um delta t. Sempre é o tempo final, o instante final e o instante inicial. Correto? Então, esse impulso, ele depende do tempo, depende da força, que é uma grandeza vetorial. Por isso que o impulso sempre é a combinação da força, que é vetor, com o intervalo de tempo, que é uma grandeza escalar. Muito bem, a pergunta que não quer calar, certo? Professor, a unidade do impulso. A unidade do impulso vai sair daqui, ó. Aqui nós vamos ter, por exemplo, força e intervalo de tempo. Eu vou voltar de novo, por favor. Tá? Vou voltar de novo. Avancei. Opa. Né? Tem as videocassetadas, né, pessoal? Sempre vai ter que ter uma videocacetada, tá? Senão não é uma aula de física, ainda mais com o professor Coelho, tá? Então, vamos lá de novo. Aqui nós vamos ter a força, que é dada em newtons, e aqui o intervalo de tempo dado em segundos. Então, newton vezes intervalo de tempo, que é em segundo, newton vezes segundo. Fechou? Sempre a unidade do impulso. Agora sim, valendo. Ó, outra maneira de calcular o impulso. Se a força ela não for constante, tu tem uma técnica para calcular o impulso. Área. Certo? Isso é um bom bizu para a prova, né? Para o concurso militar para o EAR. Porque olha só, impulso de uma força variável, mais ou menos é o mesmo esquema quando nós utilizarmos a ideia do trabalho. Quando a força não era constante, quando a força era variável, tu tinha a técnica da área. Força vezes deslocamento, o trabalho tu calculava pela área quando a força era variável. Pois aqui é a mesma linha de raciocínio. Se a força ela estiver variando, só que agora eu não estou inserindo deslocamento, eu estou inserindo tempo. Se a força variar no decorrer do tempo, tu vai aplicar as áreas das figuras, ó, cuidando aonde a área está formada. Se a área estiver formada acima do eixo dos tempos, essa área desse trapézio, por exemplo, vai te dar um impulso positivo.
O que é o impulso positivo? O impulso positivo é o impulso de uma força motora. É uma força que está provocando, né, um aumento na velocidade do objeto. Agora, se caso a área estiver formada abaixo do eixo dos tempos, nós vamos ter aqui uma força, olha só, uma força que ela é negativa. O que se entende por uma força negativa? Uma força negativa é toda aquela que é uma força resistente. Então tem que cuidar o sinal. Então só vai, né, observar o impulso ser a área, ou por uma praticidade para calcular impulso através da área, preferencialmente quando a força estiver variando. Força variável, tu utiliza essa relação de área, tá? Sempre no diagrama força contra tempo. E observando o sinal. Se a força é positiva, o impulso será positivo. Se a força é negativa, o impulso vai ser negativo. Ou seja, vai ter uma frenagem, alguma coisa que esteja reduzindo. Tá? Professor, tem uma outra maneira de calcular impulso? Tem. Tu pode calcular o impulso por impulso é forte, se a força é constante. Tu pode calcular impulso, certo, pela área, se por acaso essa força é variável. Mas tem mais uma maneira para calcular o impulso. Quando tu relacionar com a quantidade de movimento. Certo? O impulso vai ser a variação da quantidade de movimento, que nós vamos fazer uma demonstração. Então agora, vocês fiquem atentos para essa dica, para esse bizu que a gente vai passar. Primeiro tu tem que entender o que é uma quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial, só que a quantidade de movimento é uma grandeza que leva em conta a massa do objeto, a massa da partícula e a velocidade instantânea. Cuidado! A quantidade de movimento, ela depende da combinação da massa, que é um escalar, com a velocidade, que é vetorial. Multiplicando um número por um vetor, vai te dar a quantidade de movimento, o mv. Certo? Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Tem que tomar cuidado. A quantidade de movimento, ela é uma grandeza instantânea, depende do momento. Certo? Grande detalhe. Quantidade de movimento é instantânea, porque a velocidade é instantânea. O impulso não é uma grandeza instantânea. O impulso, ele é uma grandeza que depende do ΔT. Certo? Ó, o impulso é dependente do ΔT. E a quantidade de movimento é uma grandeza instantânea. Só para destrinchar bem a teoria para vocês. Certo? Por mais que nós vamos juntar impulso e a quantidade de movimento, essas duas grandezas são primas. O impulso e a quantidade de movimento são primas. Correto? Tu já vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque eu estou passando esse bizu para vocês. Tá? Mas aí, ó, tem que ficar bem claro. Leia. Quantidade de movimento é grandeza que é vetorial. Para onde a velocidade, se ela está horizontal, a quantidade de movimento é horizontal. Se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. Como é que se calcula a quantidade de movimento? mv. Aqui não interessa. Aqui, se a velocidade é constante ou variável, tu sempre aplica mv. Aí não tem as balacas, não tem aquelas frescuras, né, de adaptar a equação de como calcular. A quantidade de movimento é simples. mv. Só que é instantâneo. Por isso que está aqui. Como vai ter uma relação entre impulso e quantidade de movimento? Olha só as duas unidades da quantidade de movimento. A unidade tradicional é o quilograma metro por segundo, porque aqui sai quilos e aqui sai metro por segundo. Mas devido à ligação impulso e quantidade de movimento, que vocês vão ver agora aqui, olha só, o teorema do impulso, cuidado para a prova, observar para a prova, sempre o impulso representa uma mudança no estado da quantidade de movimento do corpo. Aqui tu tem uma caixa que está deslizando sobre uma superfície horizontal. Tem várias forças agindo. Peso, normal, força de atrito, força aplicada. Um corpo de massa M com sua velocidade inicial. Tu tem um estado de movimento do corpo. Tu tem ali uma abordagem. Tu está observando
pela imagem que a quantidade de movimento inicial é MVO. Depois que nós analisarmos a força resultante, tirando todas aquelas resultantes daquelas forças que estão agindo, essa força resultante, ela vai promover uma aceleração. Se tu fizer a resultante, retomando, se tu fizer a resultante de todos esses vetores aqui, vamos admitir que a força resultante seja horizontal e para a direita, essa força resultante vai promover uma aceleração. E essa força resultante promovendo uma aceleração, nós vamos ter então variação da velocidade. Por isso que esse bloquinho vai ter uma velocidade final, a massa permanece constante, porque a massa é uma propriedade da matéria, a massa é uma medida, de inércia, e aí então a massa multiplicada pela nova velocidade, a velocidade final te dá uma quantidade de movimento final. Moral da história: depois de um impulso, sempre vai mudar, sempre vai acontecer uma variação de quantidade de movimento. Então, moral da história: tu tem uma nova maneira de calcular o impulso. Tu pode fazer o cálculo do impulso pela variação da quantidade de movimento. Professor, e se a força não é constante? Professor, se a força é variável? Não interessa. Esse teorema tu pode aplicar para qualquer tipo de força, seja ela constante ou não. Aqui na sequência, só para não deixar o aluno sem esse auxílio, sem essa ideia, eu fiz uma demonstração, correto, para força constante, para simplificar. Olha uma demonstração: o impulso é força resultante vezes o intervalo de tempo. Pensa que é vetor, menos o intervalo de tempo e a massa, correto? Se eu pegar a força resultante é a massa. Se no lugar da força resultante aqui, eu colocar MA, impulso é força resultante vezes intervalo de tempo, supondo que a força seja constante. Se eu pegar no lugar dessa aceleração, eu colocar variação da velocidade pela variação de tempo. Entenderam o raciocínio? Impulso, força resultante vezes ΔT. No lugar da força resultante, eu coloquei o quê? Eu coloquei MA. No lugar da aceleração, vou colocar ΔV sobre ΔT. Então, nós vamos poder cortar ΔV sobre ΔT. Eu posso cortar o ΔT com ΔT. O que sobrou? Sobrou impulso e MΔV. Já está nascendo aqui a fórmula. Já está sendo demonstrado o teorema do impulso. No lugar desse ΔV, tu vai fazer V final menos o V inicial. Se tu fizer a distributiva aqui, aqui, vamos clicar. Se tu fizer a demonstração, está ali, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter o impulso, vai ser MVF menos MVO. Distribuir, fiz a distributiva. O que é massa vezes a velocidade final? Quantidade de movimento final. O que é massa vezes a velocidade inicial? Quantidade de movimento inicial. Isso aqui é uma variação, Q final menos o Q inicial, te dá a variação da quantidade de movimento. Então, guarda, isso aqui é um carimbo. O impulso sempre vai representar a variação da quantidade de movimento. São dois teoremas que a gente sempre tem que memorizar, gente. Um é o teorema chamado de escalar, que é o trabalho de uma força ser a variação de uma energia. O trabalho da força resultante sempre é a variação de energia. E nós temos que memorizar as grandezas vetoriais dentro da dinâmica impulsiva. O impulso sempre vai representar a variação do estado de quantidade de movimento. Sempre é para a eternidade. Então, na real, tu tem três maneiras para calcular o impulso. Impulso é forte, se a força for constante. Tu pode calcular impulso se a força variar através do método gráfico. E tu tem ainda um recurso do teorema do impulso, que o teorema do impulso, o impulso é a variação do estado da quantidade de movimento de um corpo. Barbada, Toda vez que existir um impulso, vai haver uma variação do estado de quantidade de movimento. Isso é muito show. Por isso que as unidades, voltando nas unidades de novo, variação de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo,
e o impulso é Newton v segundo. Os que são o quê? São unidades equivalentes. Não esqueça disso, Facudão. Isso é muito legal. Quilograma metro por segundo e Newton v segundo representa a mesma equivalência de unidades. Bom, agora nós vamos entrar numa categoria, gente, que é assim, ó, sempre um prato cheio, tá? Um bizu para uma prova, chamado de teorema, né? De teorema do sistema mecanicamente isolado, ou simplesmente mecanicamente isolado do sistema. O que é um sistema mecanicamente isolado? Um sistema é chamado de mecanicamente isolado toda vez que a força externa ser igual a zero, o somatório das forças externas ser zero. Aí, claro, vai ficar assim, professor, mas o que é força externa? Uma força externa, por exemplo, é o peso. Uma força externa, por exemplo, é a força de atrito. Uma força externa, por exemplo, é normal. Tá? Externo ao sistema. Pensem na matemática para ajudar vocês. Correto? Como se você tivesse um conjunto numérico. Certo? Que faz parte, né, do conjunto. Lá tu tem números, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5 dentro daquele balãozinho, dentro daquele conjunto. O que não fizer parte daquele conjunto está externo ao balão. Pois da mesma maneira, tu pode pensar num sistema mecanicamente isolado, que eu já vou te dar um exemplo. Num sistema mecanicamente isolado, tu pode pegar as caixinhas, os bloquinhos, tu pode pegar, por exemplo, o esquema dos astronautas, como tem também na apostila, como tem no polígrafo, como tem no livro, certo? Tu vai fazer um conjunto, né, de abordagem entre dois astronautas. Eles podem interagir entre si, mas externamente não pode nada participar do sistema. Não pode ter força externa ao conjunto, certo? Já vai entender por que eu estou falando isso. Um exemplo vai ter que te facilitar. Mas antes, tu tem que saber a teoria, correto? Sistema mecanicamente isolado, força externa igual a zero. Toda vez que a força externa for zero, não há impulso. Se não há força, como é que vai ter impulso? Se o impulso é força associada à variação de tempo. Se não tem força externa, não vai ter impulso. O impulso é nulo. Se o impulso for nulo, a variação da quantidade de movimento vai ser zero. Se o impulso é zero, e o impulso é a variação de quantidade de movimento, não tem obrigatoriamente ΔQ. Tá, professor? Estou tonteando, não estou entendendo legal o que isso está falando. É que toda vez que a variação da quantidade de movimento for zero, se tu abrir aqui, ó, Q final menos o Q inicial, e depois passar o Q inicial para o outro lado, vai ser novamente um método muito prático para você fazer um exercício. Toda vez que o sistema é mecanicamente isolado, sempre tu vai começar pela conservação da quantidade de movimento. Correto? Está aqui, ó. Isto é, existe conservação da quantidade de movimento. Dizer sistema mecanicamente isolado é quando nós temos uma conservação de quantidade de movimento. Tá, professor? Mas agora, para a nossa prova, o bizu para a prova, o que é importante, como que eu tenho que aplicar? Aí tu vai dar uma olhada nos exemplos. Tu vai observar o que nós temos na nossa apostila. Tá? Então, um exemplo, quando o sistema é mecanicamente isolado, correto? É quando tem uma espaçonave praticamente fora do campo gravitacional, ou o campo gravitacional é pequeno, o G é pequeno, fora da Terra, o campo gravitacional pequeno, as forças da gravidade, a força gravitacional é pequena, e a força gravitacional é peso, então ela é uma força externa à aeronave ou espaçonave. Então, obrigatoriamente, essa força externa ela vai ser nula. Então, vai ter conservação de quantidade de movimento. Dois astronautas que interagem entre si, como eu estava citando o exemplo para vocês, correto? É um sistema mecanicamente isolado. Sabe aonde que isso aqui caiu que nem uma luva, pessoal? Isso aqui cai, por exemplo, naquela questão do disparo. Já apareceu na prova do IAR isso, a questão do trabuco, correto? Só que lá eles puxaram, naquela época puxaram um pouco mais, porque falaram em pressão, falavam em força sobre área, eles fizeram uma cobrança um pouco mais pesada, tá? Mas na arma, se tu pensar assim, ó, tu tem o rifle, ou tem sei lá, uma arma mais pesada, né? E o disparo do projétil.
Então, a bala vai para frente com uma massa e uma velocidade. Massa vezes velocidade, massa da bala vezes a velocidade da bala. E o rifle tem uma massa maior e tem um recuo do rifle. Ou numa questão do canhão, massa da bala, velocidade da bala. Massa da bala pequena, velocidade da bala grande. Certo? Massa do rifle ou do canhão grande, a velocidade de recuo é pequena. Esse é um típico exercício, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado, certo? E aqui, ó, só para fechar bem o raciocínio, nós temos essa ilustração. Além do rifle, além do disparo, além da explosão, colisões, que também é uma coisa muito legal para a prova, tudo está inserido dentro do sistema mecanicamente isolado. Mas para fechar o nosso raciocínio e essa nossa pequena aula, né, de abordagem de bizu, ó, se aparecer na prova, no concurso, 2 blocos ligados, certo? Por uma mola, a mola não está presa a nenhum dos blocos, o sistema está em repouso, correto? O sistema inicial, a quantidade de movimento inicial é nula, certo? Essa mola está presa a esses 2 blocos? Não, ela está comprimida entre os blocos, certo? E alguém faz de conta que tem uma trava aqui, ó, aqui e aqui. Aqui tem uma travinha e aqui tem uma travinha. E a mola está comprimida entre eles. Tem ali energia potencial elástica. Quando nós tirarmos essas travas aqui, correto? Esse bloco B não vai ser arremessado para a direita? Esse bloco A não vai ser arremessado para a esquerda? Olha ali, ó. Certo? A mola vai ficar na posição, vai cair, e a mola vai empurrar, por causa de sua energia potencial elástica, vai arremessar o bloco B para a direita e vai arremessar o bloco A para a esquerda. Moral da história. Olha a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento inicial era 0 do sistema. E tem que ser 0 no final também. Porque MVB tem um vetor quantidade de movimento para a direita e tem uma quantidade de movimento, né, do bloco A para a esquerda. Moral da história, tu vai igualar as quantidades de movimento. Você vai fazer a igualdade da quantidade de movimento simplesmente aplicando, ó, MAVA igual a MBVB. Moral da história, lógica. Qual corpo tiver a maior massa, obrigatoriamente ele vai ganhar na massa, mas ele vai perder na velocidade. Supondo que esse A aqui tivesse maior massa. Se ele tivesse maior massa, ele ia perder na velocidade. Se esse corpo B tiver menor massa, ele vai ganhar na velocidade. Então, obrigatoriamente é um belo de um exercício este tipo de questão, onde tu tem que trabalhar com valores, tem que trabalhar com valores de massa e de velocidade. Isso aqui é sistema de conservação de quantidade de movimento. Relembrando, explosões, disparos, colisões, que é um outro capítulo que a gente pode falar depois, todos eles estão inseridos dentro da conservação de quantidade de movimento. Sempre iniciar o exercício assim. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Certo? É um bom bizu para a prova e sempre tem, assim, um ponto legal. Então, observar, cuidar, isso aí é show.